Oi, gente, eu tô gravando aqui então a segunda parte do relato da moça que disse ter se relacionado com um padre. Algumas pessoas vão julgar, vão falar, nossa, mas ela se relacionou com um padre. Eu vou falar assim pra vocês, gente, apesar de muita gente achar que é errado se relacionar com um padre e tal, como não tem esse conceito de pecado, vou falar assim pra vocês. Eu considero da seguinte forma, gente, eu considero da seguinte forma. Não é tão errado, moralmente, eticamente falando, relacionar-se com um padre que, em teoria, não está comprometido com ninguém, não tem compromisso com ninguém, do que relacionar-se com, por exemplo, um homem casado. Por mais que o homem casado diga que não tem mais nada com a esposa, que não dorme mais junto e tal, mas ele ainda tem um compromisso com outra mulher. Ao passo que o padre não tem. A única coisa que ele tem é aquele impeditivo que eu já falei na outra parte da igreja, né? Aquele impeditivo da igreja. Ou seja, que a igreja instituiu o celibato. O padre tem que fazer voto de celibato. O padre não pode casar. Na verdade, gente, o voto de celibato é o seguinte: se eu não me engano, freiras e frades fazem voto de castidade. Ou seja, não pode fazer sexo. O padre, ele faz voto de celibato, que é diferente. O voto de castidade, a pessoa não pode fazer sexo. O voto de celibato, a pessoa não pode casar. Só que, como, segundo o que a igreja diz, sexo fora do casamento é errado, é pecado, etc., o padre automaticamente ficaria sem sexo também. Mas na prática não é o que acontece. Tá cheio de padre aí que tá ficando, que tá tendo namoradas escondidas, enfim. Eu não vou aqui discutir, gente, se tá certo, se tá errado, se tá mais ou menos. Porque isso daí é foro íntimo de cada um. A gente aqui vai discutir o que? As manipulações. O cara fez gaslighting, o cara fez um monte de coisa errada com ela, né? O cara fez um monte de coisa errada com ela. Então, a gente vai ter que discutir o que? Essa questão aqui, né? A gente vai ter que discutir essa questão aqui, a questão da safadeza que ele fez, das mentiras, né? Da questão da mentira, da questão enfim, de enganar, da questão de falar que não era padre quando era, da questão de falar que ela tava ficando louca, e da questão de fazer a vida dela girar em torno dele, porque segundo o que ela falou aqui no trecho do relato, ela a vida dela girava em torno dele. Ela estava indo visitá-lo sozinha, ela estava se encontrando com ele quando ele podia e não quando ela queria e quando ela podia. Então a vida dela toda estava girando em torno dele. Vamos continuar aqui que eu tenho alguns comentários a fazer acerca disso aqui ainda. E também ela teve uma amiga que ela falou que essa amiga julgou o fato, né, dela estar a relacionar-se com um padre. Falou: "Ah, se você fosse cristã de verdade, você não ia precisar transar com o padre, você tá atrapalhando a missão dele". Não, peraí. Ela forçou ele? Alguma coisa? Ele foi, pelo que eu entendi no relato, foi ele que foi atrás dela, foi ele que correu atrás dela, foi ele que a pediu. Não sei se teve pedido de namoro, do que foi. Acho que não, né? Eles começaram a se encontrar e continuaram se encontrando. Eu não sei o que aconteceu aqui, gente. Que a moça, no caso, ela acabou, entendeu? Depois, principalmente depois que ela descobriu que o cara era padre, ela descobriu que ele, enfim, que ele continuava mentindo que ele era. Ele deletou o site lá onde ele falou que ele era padre, ele deletou o link, enfim, baixaria uma atrás da outra, né? Então vamos ver aqui, gente. Olha lá. Então, a pessoa ainda é julgada. Quando ela chega e fala, ainda é julgada. Eu acho assim que a amiga poderia inclusive chegar e falar, ó, isso aqui tá errado. Você tá errada. Por que você tá errada? Porque esse cara é indisponível pra você. Esse cara ele não tá disponível pra você. Esse cara aqui, ele
você não vai ter uma vida de casal normal com um cara desse. Que é o mesmo conselho que se daria para uma mulher que tá se relacionando com um homem casado. Mas vamos continuar aqui, ó. Assim como todas as outras que vieram em seguida, o amor que eu vivia com esse padre me afastava do mundo. Eu não era uma pessoa normal. Me encontrava às escondidas com o homem que eu amava, na hora que ele podia, durante o tempo que ele podia. Tudo era no tempo dele e quando ele não estava, eu me congelava à sua espera. Essa é a dinâmica do codependente. Seja com o padre, seja com carinha que é livre e desimpedido, mas não quer te assumir. É isso. Isso é dinâmica de codependente. Os anos foram passando, minha juventude foi acabando, oportunidade de novos relacionamentos foram surgindo e eu as deixando para trás. Ou seja, ela deve ter tido inclusive oportunidades de se relacionar com pessoas disponíveis e acabou não ficando porque girou em torno do cara. Olha lá, minha família me cobrava uma relação, casamento, filhos. E eu me escondia no meu trabalho, na faculdade, como desculpa para não ter que buscar um parceiro. É aquilo, né? Eu penso assim, ninguém é obrigado, tem família que ainda fica naquela coisa, né? Não, você tem que casar, você tem que ter filhos. Ninguém é obrigado a casar nem a ter filhos. Mas, porém, todavia, a pessoa, ela também, ela tem que fazer isso por si. Se ela quer ficar solteira, é por si. Se ela quer namorar, é por si. E você se anulou por causa desse cara. No final do relato, eu vou. Já tá no finalzinho. Ela não deu muitos detalhes, né? Ela não deu, ela escolheu não dar muitos detalhes. Em outro e-mail, ela me deu um pouquinho mais de detalhes que ela disse que eu poderia usar. Eu vou falar mais para frente, daqui a pouquinho. Mas a gente já vai terminar e eu vou fazer os comentários aqui. Ele era extremamente confuso e instável. Ele não era confuso e instável. Ele estava querendo confundir você. O cara, quando ele vem uma hora com um discurso, outra hora com outro, ele tá mentindo, não é para ele. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ele tá mentindo para você. Não me prometia nada. Claro que não. Se ele te prometesse, ia ficar com a margem ali de ter que cumprir. Ele não quer cumprir. Mas dizia que me amava como nunca havia amado uma mulher antes. Palavras bonitas, nas quais a pessoa vai se apegar. Pergunta: tá resolvendo a vida? Não tá. E que eu era e sempre seria a única da vida dele. Também vou fazer um comentário sobre isso aqui mais pra frente, ó lá. Eu me agarrava a isso com unhas e dentes, porque queria muito acreditar. Era teu sonho ter ele só pra você? Você era apaixonada por ele, falou dos olhos verdes dele que você adorava. Você era apaixonada por ele. Que mulher não vai querer escutar do homem que ela ama? Que ela é única, que ele nunca vai amar ninguém como ele ama você. Oh, entendeu? Isso fica só nas palavras, você não se realiza nunca. Era como se ele quisesse uma lealdade a todo custo, mas não quisesse cobrar por isso e fazia uma manobra emocional. Trocando em miúdos, ele queria você disponível para ele, totalmente disponível para ele, mas ele não queria estar disponível para você. Ele vivia em outra cidade. Eu não sabia o que acontecia com ele por lá e sofria com a insegurança. Mas mesmo assim, podava a minha liberdade para dar a ele a certeza da minha fidelidade. Pergunta: será que ele foi fiel? Eu acho que não. Mas isso eu vou comentar depois que eu ler aqui. Quase 10 anos, 10 anos nessa ladainha. Quase 10 anos depois, eu tive provas da primeira traição. Não deve ter sido a primeira, mas eu vou comentar também. Eu já desconfiava havia muito tempo, mas sempre que colocava o assunto na mesa, ele me chamava de doida. Eu não falei que a tônica da relação foi gaslighting o tempo inteiro? Falava que eu criava situações na minha cabeça e acreditava nelas. Depois o acusava de fazer algo que ele não fez. Gaslighting puro. Os sumiços continuavam. Pra quê? Porque assim, você já estava despertando. Tá, demoraram 10 anos, mas você despertou. Você acordou
Não, não pode acordar, então eu vou puni-la com meu silêncio, me afastando. Olha lá. Os sumiços continuavam. A insegurança, o fantasma da traição. Foi ele que plantou essa insegurança em você. Você acha que ele vai querer te deixar segura? Não vai. A insegurança acho que é uma das principais armas. O que eles fazem? Joga com essa coisa de mulher da minha vida, mulher linda, maravilhosa, incrível, tudo de bom. Daqui a pouquinho chega lá, te bota insegura. Fala que tem outra. Fala que tem outra afim dele. Mesmo que ele nem não chegue perto dela. Ó, oh, mas ele fala. E aí vai nesse morde-a-sopra até você enlouquecer. Dentro de mim havia a certeza da traição, mas perguntar quaisquer coisas da vida, sobre a vida dele, sobre a rotina dele, já era motivo de ofensa. Não pode contestar. Como assim? Você não confia em mim? Pode contestar. Eu tinha que me conformar com o que ele queria me dizer. A minha vida passou a ser a vida dele, codependência total. A definição da codependência é isso aqui. A vida da pessoa se atua, e atua não é a dele de jeito nenhum. Ele não move uma palha por você. Você viu que aqui ele não moveu uma palha por você? A vida dele, a vida tua é a dele, mas a dele é a dele. Acabou. Eu tinha que me conformar com o que ele queria me dizer. Você tinha que se moldar a tudo na vida dele. A minha vida passou a ser a vida dele e foi um processo tão rápido, se tornou tão natural para mim que eu não me dava conta do que estava acontecendo. Foi por isso que eu criei esse blog. Primeiro para me ajudar a me entender e a entender toda essa situação que passei e depois de superada, ajudar outras mulheres a passarem por isso. Ou seja, o que acontece, gente? Ela criou um blog, ela fez muito bem. Se eu não me engano, ela usa pseudônimo, não é o nome real dela, tá? Ela escreve sobre, ela posta regularmente já há anos. O blog dela é antigo já, se eu não me engano, 2008, 2009 ela já tinha blog. Inclusive nessa época era mais comum ter blog do que ter vlog, porque 2008, 2009 não era tão comum ainda ter celular com câmera. Até tinha, mas era aqueles flip, vocês lembram dos flip? Celular flip. Não gravava tanto tempo como grava um celular de hoje em dia. Era um celular mais vagabundo e não era smartphone. Vocês lembram dessa época? Eu lembro. Ela falou tudo isso, gente. Sabe por quê? Ela falou tudo isso e ela tem lá o blog onde ela desabafa. Ela não terminou logo de cara com ele. Ela mandou um outro e-mail para mim, que ficou meio em aberto esse e-mail aqui. Quando depois eu perguntei, que eu mandei um outro e-mail perguntando algumas coisas para ela, eu perguntei assim: você era mais nova? Ela falou que sim. Ela tinha 18, ele tinha 28. Segundo, se ela já tinha tido alguma relação abusiva antes. Ela disse que ele foi o primeiro relacionamento dela. Só que eu vi lá no blog dela que ela teve algumas coisinhas conturbadas lá, de ausência de figura paterna. Isso gera codependência também. Terceiro, ela falou, a relação durou quase 10 anos, né? Em algumas vezes durante esses 10 anos ela tentou terminar, não conseguiu. Por quê? Porque eles terminavam, ele fingia que aceitava, só que ele queria se falar todos os dias. Ai, meu Deus. E ficava chamando de meu amor e ficava perguntando se ela estava se encontrando com outros caras e tendo relação com outros caras. Quer dizer, você é livre? Não, você não é livre. Você está separada de verdade se você tem que ficar dando satisfação pro infeliz? Não, você não tá. E aí eles voltavam, e aí ia, voltava. Por quê? Porque o sentimento não deu pra romper, gente. Não deu pra romper. E é a mesma coisa que acontece, por exemplo, tá, gente? O passivo-agressivo tentou fazer isso comigo. Ele, não, vamos ser amiguinhos, só que ele queria se falar todos os dias. Gente, término é término. Mesmo se ou quando esse término ocorre de maneira razoavelmente amigável, razoavelmente civilizada, término é término, término deixa
sequelas. Você tem que processar a morte da relação. Se você ficar conversando com a pessoa todo dia, é como se você ficasse conversando com um fantasma todo dia. Não dá, gente. Até no espiritismo mesmo, ou no espiritualismo, enfim. Eu falo assim, pô, tá, tua mãe morreu, você sofreu, você ficou triste. Você vai todo dia ficar contatando, meu, deixa ela seguir o caminho dela lá no. Tem vertentes que falam que é o astral, tem vertentes que falam que é o além, enfim, que seja. Mas, gente, não é pra ficar de nhenhenhé atrás de ex-namorado. Terminou, terminou. Nem que você não fale, olha, não quero mais falar contigo, mas fala assim, ó, eu tô ocupada, tô estudando, eu tô trabalhando, e toda vez que ele te ligar, você não atende. E pronto, ele vai entender o recado. Ele vai entender o recado. Chega dessa merda, gente. Chega, isso aqui é uma escravidão. Isso que eu li pra vocês aqui foi uma escravidão. E ela falou que eles terminavam e voltavam, terminavam e voltavam. E ele nunca deixava ela ir totalmente. Ficava ligando, ficava chamando de amor, queria ver se estava saindo com outros caras. Isso é escravidão. E aí o que acontece, gente? Novamente reiterando. A moça chegou lá, né? A moça chegou lá e o que ela fez? Aí teve uma ocasião que ela descobriu uma traição dele, que foi essa que ela comentou aqui por cima. Ela falou que quando ele já estava com uma outra mulher, ele chegava para essa outra mulher e ficava falando que ela, a moça do relato, era doida, quer dizer, o nome doida, confusa, não entendeu direito, gaslighting foi a tônica todinha da relação, inclusive até no término. E o carinha chegou lá para ela e falou, carinha não, né? O padre aí, o padreco aí, não sei das quantas, chegou para outra mulher com que ele já estava se pegando lá e ele falou assim: olha, ela é doida, ela dá em cima de mim, ela quer fazer sexo comigo. Isso ela falou no e-mail e ela falou que eu podia usar aqui, então eu tô usando. Ela é doida, ela quer fazer sexo comigo, mas eu não quero fazer sexo com ela. Ela dá em cima de mim, mas eu a ignoro. Olha como, gente, independente de ser padre ou não, quantos homens não fazem isso? Não falam, olha, tem a fulaninha ali, ela dá em cima de mim, sabe? Mas eu não gosto dela, não. Às vezes, pode ser, sabe o que, gente? Em primeiro lugar, pode ser que essa fulaninha nem exista e ele está inventando só para triangular com você. Segundo, às vezes, é... às vezes pode ser até que seja uma fulaninha que tá afim dele, mas qual o propósito de contar para você que tem a fulaninha ali que tá afim dele? E às vezes pode ser uma indireta que ele tá passando para você, que seja uma mulher que ele tá pegando, ou que ele já pegou, ou com quem ele já se relacionou, uma mulher com quem ele fez muito gaslighting, muito nhenhé, muita manipulação, e agora ela tá apegada nele. Por quê? Porque ele fez N juras de amor, porque ele fez um love bombing desgraçado, porque ele a cantou loucamente, porque ele fez com que essa mulher gostasse dele. E agora que ele não a quer mais, pela razão XYZW, ele reclama que ela tá em cima dele. Ué, quem mandou fazer love bombing? Sabe? Os caras, eles primeiro eles drogam a mulher com esse tipo de coisa, depois eles chegam dizendo que ela é doida e que ela tá dando em cima dele, porque ela não aceita o fim da relação. Vai ver como é que aconteceu esse fim. Vai ver as promessas absurdas que ele fez. É como injetar heroína na veia da pessoa e depois falar: ó, oh, ela tá viciada, ó lá, ela vem atrás de mim para conseguir droga toda hora, ó lá. Não é, gente, a pessoa faz isso. A pessoa faz isso de ir atrás da, entre aspas, da droga. Sabe por que ela faz isso? Porque ela foi dopada. Se os caras não chegassem com tanta força,
E não ficasse cantando, e não ficasse com esse negócio de, nossa, mas você é a única na minha vida, imagina, eu não quero mais ter ninguém porque eu só amo você. E é todo dia, toda hora esse negócio. Gente, se eles não falassem assim com as mulheres, elas não iam se apegar neles. Às vezes a mulher até resiste no começo. E aí eles continuam enchendo o saco e falando que é como se a mulher tivesse legal e ela não tá. Aí fala que a mulher é doida. Nossa, mas eu terminei com ela e ela ficou chorando e ela vem atrás de mim e ela não me persegue. Claro, você insistiu tanto para ela gostar de você, agora você terminou com ela, ela vai atrás de você como se fosse atrás de uma droga. Não tô dizendo que tá certo ir atrás do cara, pelo contrário. Tem que dar um gelo, mas um cara desse, com um ego desse, se você chega e dá um gelo e fala, não, tá bom, tá certo, ele não aceita. E ele vai atrás de você. Não porque ele te ama, não porque ele te quer, mas porque ele queria te ver rastejando por ele. Isso alimenta o ego dele. Te ver rastejando por ele. E ainda ter um extra de ficar falando que você é louca, que você é obsessiva, enfim. Então, quer dizer, ele viveu toda essa história com ela por 10 anos, fez ela viver a vida dele, para depois no final chegar para outra que ele já tá pegando e falar: ela é louca, ela vem atrás de mim, mas eu não a quero. Toma muito cuidado com o homem que fala isso, porque pode ser um caso assim. Um caso de uma pessoa que ficou, e depois deu para trás. Viciou o outro, depois deu para trás. Pense duas vezes antes de culpar a pessoa que tá obsessiva. Uma coisa que eu desconfio muito é quando o homem chega e fala assim: não, eu terminei com a fulana porque ela é muito ciumenta. Gente, quando a pessoa é ciumenta de verdade, quando a pessoa já é neurótica, ciumenta, primeira coisa, a pessoa tem que conversar: ó, fulana, você não tem motivo para ter ciúme de mim. Vamos tentar trabalhar isso? Ok. Segundo lugar, se a pessoa não te dá motivo. Aliás, se a pessoa dá motivo, às vezes a pessoa dá motivo, fica toda hora triangulando, fala que a vizinha tá afim, fala que a não sei o que tá afim, fala que a outra tá afim, fala que o cacete tá afim, fala, tá todo mundo afim dele. A mulher surta de ciúmes, porque ele provoca, e aí ele fala: não, vou terminar com ela porque ela é ciumenta. Gente, vocês percebem assim a loucura que é isso? Sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque tem gente que chega e fala assim: nossa, mas é chato ter alguém ciumento. Mas também é chato alguém que fica te provocando toda hora. Eu vou fazer um outro vídeo também falando sobre essa diferença que há, tá, gente? Há entre homens e mulheres. O que, que o homem mais busca numa relação, o que, que a mulher mais busca numa relação, segundo o que eu já observei. Poxa, como que esses homens e essas mulheres estão agindo e como que às vezes eles agem de forma perversa para conseguir o que eles querem. Mas vamos voltar aqui pro caso do padre aí, do padre e da moça aí. Ela ficou completamente obcecada por ele. Ele se aproveitou disso e ainda chegou para outra e falou que ela que estava vindo atrás dele, e ela que era louca, e a outra então, eu não me lembro agora se foi no WhatsApp ou se foi em outro lugar, a outra começou a xingar ela de tudo que era nome. Também é muito comum esse tipo de pessoa manipuladora colocar um contra o outro. Ou se for mãe narcísica, um filho contra o outro. Se for cara assim, a ex contra a atual, atual contra a ex. Enfim, é o que mais tem, tá, gente? É o que mais tem. E tome cuidado para não cair na manipulação. Ah, o fulaninho tá metendo mal em você? Paciência. Não responde, gente. Às vezes o fulaninho nem tá falando mal de você de verdade. E a pessoa tá jogando essa só para plantar treta. Aí o que que acontece, gente? Olha só o que que acontece. Enfim, resumo da ópera. Ela se relacionou 10 anos com um padre que
fez gaslighting a relação inteira, dizia que o que é não é e o que não é é. No começo ele até falava que não era padre. Pelo que ela fala, ele era muito bonito. Na época ele tinha 28 anos, hoje ele deve estar perto dos 40. E o que acontece? O que eu acho disso aqui? Né? Pelo que eu leio no blog, ela ficou bastante ferida, bastante machucada. Por que ela ficou machucada? Porque ela achou que ela estava entrando numa relação achando que era uma coisa e era outra. Gente, quando que acontece essa dissonância de tu entrar numa relação achando que é uma coisa e a outra? Eu vou falar para vocês quando que eu acho que a relação parece que é uma coisa e a outra. Em primeiro lugar, mulher não se relaciona como homem. Mulher não se relaciona como homem. A mulher, ela ainda se tem um pouco de receio em entregar-se. Por mais que hoje em dia a mulherada faz no primeiro encontro mesmo, então a mulherada tem um pouquinho de receio ainda de entregar-se, a mulherada ainda quer ter no fundo, principalmente mulher mais jovem ainda quer ter uma história especial com alguém e tal, e nananá. Acontece, tá, gente? Acontece. Segundo lugar, a mulher, mesmo quando ela quer ficar, quando ela só quer ficar, ela deixa claro. Eu só vou dar uns pega, acabou. Isso é de uma mulher que ela não precisa fingir que quer relação séria. Eu já falei aqui, tem que ser muito feia, muito velha, muito esculhambada pra ninguém querer. Pra pegar, eu digo, né? Pra pegar, minha filha, basta você existir. Tem homem pra te pegar. Então, o que acontece aqui, gente? A mulher de duas uma, ela não precisa mentir pra conseguir ficar. Então, se ela quiser ficar, ela fica na hora que ela quiser. É só ela chegar lá no Badu, no Tinder, e aí, bora fechar? Bora ir lá pro motel? Bora. Ih, minha filha, só dela falar assim vai chover uns 50. Né? Eu tô mentindo? Não é assim. Pra ficar é a coisa mais fácil. Pra ficar é a coisa mais fácil do universo. Ficar. Sendo mulher e ficar com homem. Mas então o que acontece? Quando a mulher quer ficar, geralmente, eu digo geralmente, porque sempre tem as exceções, né? Geralmente ela não mente. Geralmente ela manda a real. Só quero ficar. Quando esta mulher vai se relacionar seriamente, de fato ela relaciona-se seriamente. Ela não mente. O máximo que pode acontecer é ela tentar entrar numa relação séria para conseguir dinheiro. Aí são as safadezas, né? Mas geralmente a mulher, quando ela se relaciona seriamente, ela se relaciona seriamente. Quando ela relaciona para ficar, ela relaciona para ficar. Então, o homem já não, o homem tem outro tipo de problema. O homem quando ele quer ficar, ele tem problema porque a mulher não vai ficar tão fácil com ele. Ele vai ter que pagar uma bebidinha. Se bem que hoje em dia a mulherada tá fácil pra cacete, mas eu digo assim, ainda tem um pouquinho, né? Ainda espera-se que o homem pague uma bebidinha, que o homem pague um motel, que o homem pague não sei o quê. Então o homem tem um pouquinho mais de trabalho para ter sexo casual. Ao passo que a mulher é a coisa mais fácil do mundo, conseguir sexo casual. Então a mulher quando ela fica, o homem quando ele se relaciona. Ah, desculpa. A mulher quando ela fica, e quando ela se relaciona seriamente, ela se relaciona seriamente. Ponto. E o homem, gente? O homem, primeira coisa, o homem é muito mais racional do que a mulher quando ele vai escolher uma parceira. Muito mais. Ficar, ele fica com qualquer tipo de mulher. A não ser que tem homem que é um pouquinho mais seletivo até na hora de ficar. Mas não é todo homem que é assim. Geralmente, para ficar, eles ficam com quase qualquer tipo de mulher. Quando é para namorar, aí a coisa fica bem mais complexa do que para a mulher. A mulher, principalmente depois de uma certa idade, vê que ela falou aqui no relato, família cobrando filho, cobrando casamento, cobrando isso, cobrando aquilo. Quando a mulher vai chegando numa certa idade, passa dos 25, 26, 28, começa a chegar nos 30, a mulher, às vezes antes,
Tem mulher que é antes, tem mulher que quer casar cedo, ainda hoje. Apesar de muita mulher estar postergando o casamento e a maternidade, tem mulher que quer casar cedo. A mulher ela chega lá e o que ela faz? Não, eu quero casar, eu quero ter filhos. O relógio biológico está correndo, né? Assim que a mulherada fala, né? Entre os 28 e os 38, essa é a pegada das mulheres. Eu quero ter um filho, meu relógio biológico está correndo. E ninguém quer ter filho, ninguém, assim, tem muitas, mas no geral, as mulheres querem ter um filho dentro de um relacionamento, elas não querem ser mães solo. Tem muita mãe solo hoje em dia porque relacionamento não tá durando nada. Não, tá firme que nem charuto em boca de bêbado, a minha avó que falava isso. Eu lembro sempre quando ela fala, tamo firme que nem charuto em boca de bêbado. Ou seja, né? As relações hoje estão firme que nem charuto em boca de bêbado. Então, é a coisa mais fácil do mundo é uma mulher que tem um filho, mesmo dentro de uma relação estável, ficar solteira e se tornar-se uma mãe solo. Então, tem muitas mães solo, mas no fundo, o desejo das mulheres era ter um filho dentro de uma relação estável. Então, o que que acontece? O que que acontece, gente? Chega nessa idade, a mulherada quer ter filho, a mulherada quer uma relação estável. E os homens muitas vezes não querem. Por quê? O homem ele pode ser pai com qualquer idade. Pode ser pai com 30, com 40, com 50, com 60. Desculpa o termo. Subiu o negócio. Ele consegue ser pai. A mulher consegue ser mãe com qualquer idade? Não. Mulher tem pressa para realizar essas coisas, né? E não tem terreno fértil para realizar essas coisas, não tem cara legal para realizar essas coisas. Quer dizer, até tem, mas tem que garimpar muito, tem que ir muito atrás. E o cara, muitas vezes, como ele não tá afim de relacionar-se seriamente, o que, que ele vai fazer? Ele vai mentir. Uma vez eu vi um vídeo aí, gente, de um cara que ele falou assim, não vou falar de quem é, mas enfim, né? Ele falou assim: ó, oh, todo mundo com quem eu já fiquei foi porque eu menti. Então, se você tá vendo esse vídeo e tá vendo eu falar aqui e você ficou comigo, você me desculpa, mas eu menti pra você. Ele dizia que ele mentia a profissão, ele dizia que ele mentia isso, mentia aquilo. E ele falando na maior naturalidade, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Você mentir pra pegar uma mulher. Eu, gente. E ele falou assim mesmo: é, vocês mulheres, vocês têm que parar de querer acreditar em mentira. Porque se não fosse por mentir, eu não pegava ninguém e eu tava virgem até hoje. Ele falou assim mesmo. Eu olhei e falei, gente, será que são as mulheres que gostam de acreditar em mentira? Ou será que é a realidade dos homens que não tá agradando muito as mulheres? Gente, mulher não gosta de homem que vai esculhambar, triangular. Mulher não gosta. Então o homem mente fingindo que tá interessado na mulher. Bem complicada essa pegada, hein, gente? Aí faz que nem esse aqui. Aí a gente entra num âmbito um pouquinho mais complicado. Por quê? Homem, no geral, já é. A mulher ela demora um pouquinho para saber se ela é levada a sério numa relação. Por quê? Porque pro homem é fácil. Ele pode passar um tempinho com uma mulher, ele pode dar uns pega, ele pode até fazer um filho, mas ele pode não levá-la a sério. Ele pode estar com ela há 10 anos, como esse cara ficou, e em nenhum momento levá-la a sério. Nossa, Sara, mas isso é cruel, mas é assim que acontece, gente. A mulher, geralmente, quando ela está numa relação, quando ela está numa relação séria, ela quer que seja levada a sério. Se ela está no fico, ela está no fico. O homem não. A mulher tem que passar um tempo dentro da relação para saber se ela vai ser levada a sério ou não. E o homem, geralmente, quando ele conhece uma mulher, como ele é muito mais racional do que a mulher, o que, que ele faz? Ele olha para a mulher e ele pensa assim: o que, que eu vou fazer com essa mulher? A, eu vou só ficar. B, eu vou namorar para levar a sério. C, eu vou ficar numa zona cinza ali. Eu não vou nem só ficar
Eu vou fingir que namoro, mas eu vou pegar umas por fora e, entendeu? O cara muitas vezes ele pode até casar e te levar nessa zona cinza. Aí é nessa hora que a mulher sente que ela tá solteira casada, solteira estando casada. É nessa hora que ela sente que o cara não a leva em consideração. É nessa hora que ela começa a reclamar pro cara que ela não ganha mais carinho, que ela não ganha atenção, que ela quer carinho. E o cara não larga a relação porque é útil pra ele de alguma forma, mas fica na zona cinza, né? E a mulher não sabe, tem que demorar um tempinho, gente, pra ver. A mulher tem que demorar um tempinho pra ela ver se ela tá nessa categoria ou não, né? E o que que acontece, gente? O que que acontece? A mulher, ela tem essa desvantagem, ela tem a desvantagem do tempo, ela não tem o mesmo tempo que o homem para ter filhos, fertilidade, para a mulher é um pouquinho mais complicado. E, gente, aí nós vamos cair na questão do homem indisponível. O homem disponível, o homem que está disponível, já é pouquinho complicado de você saber se você está sendo levada a sério ou não. Demora um tempinho. Por isso que eu falo aqui, gente. Antes de começar a namorar, até de morar junto e tal, passa um período de 1 a 2 meses se conhecendo. Esse período talvez vai te dar alguns indícios se a pessoa te respeita, te leva a sério ou não. Mas aí a gente entra no âmbito do homem indisponível. Se o homem disponível, muitas vezes ele não quer te assumir, porque ele não tá afim, ou porque ele acha que ele é muito jovem, ou mesmo que ele não seja muito jovem, ele não quer. Ele não quer porque ele pode ter filho com qualquer idade, ele pode ter relação com qualquer idade, ele pode fazer o cacete a quatro com qualquer idade, então ele não é obrigado a te levar a sério. Ele pode até fingir que gosta de você, mas ele não gosta. O homem indisponível, então, gente, aí é que ele tá indisponível mesmo. O cara é padre. Vamos começar essa história, o cara é padre. Padre estuda há cerca de 10 anos para tornar-se padre. Não é um ano, não são dois, não são três, são 10. Pergunta que não quer calar. Nesses 10 anos, o padre, enfim, ele. Você acha que ele vai largar pro alto? Eu me lembro do O Crime do Padre Amaro. Tem o filme e tem o livro. O livro eu acho muito mais interessante, até porque é de época, eu gosto mais. O filme se passa, se eu não me engano, nos anos 70 do século 20, né? E a, a moça, no caso, ela se relaciona com o padre, né? Quando ela fala pra ele largar a batina pra assumi-la, ele chega e fala: Você acha que eu vou jogar 10 anos de estudo fora? Se ele tinha 28 e já era padre, o cara desse relata aqui, não o padre Amaro. O padre Amaro é outra história. O cara desse relato aqui ele tinha 28 anos e já era padre, foi porque ele começou bem cedo. Pergunta: por que será que ele escolheu ser padre? Será que alguém escolheu por ele? Será que a família dele era mega religiosa e pôs banca para ele virar padre e no fundo ele não queria e ele foi porque ele foi pressionado? E aí, enfim, aí a pessoa começa a desenvolver até um pouco de defesas. E quais são essas defesas? É justamente fazer isso aqui. O cara entra mega cedo no seminário, começa a estudar. E fala assim: pô, tu acha que eu não vou curtir a vida? Tu acha que eu não vou ter umas namoradas aqui, outra ali? Vai, pô. Vai. Geralmente tem. Principalmente quando entra muito novinho. Se o cara entrar, vamos supor, no seminário, aos 50, 55 anos de idade, já foi casado, já teve filho, e aí agora ele quer fazer um retiro na vida dele? Aí, quem sabe? Quem sabe? E quem sabe? Porque eu vi uma matéria esses dias no. Acho que é Profissão Repórter.
que tinha um velho lá de quase 80 anos que tinha amantes novinhos. E era padre. Ou seja, minha filha, até os velhos tá pegando, tu acha que os novinhos não vai pegar? Claro que vai, gente. Só que tem um detalhe. O cara é padre. Pergunta que não quer calar. Se você namora um padre, e isso eu tô falando pra qualquer um, não é só pra moça do relato. Ele vai te assumir na rede social? Não vai. Ele vai colocar namorando com a fulana? Não. Ele vai andar de mão dada contigo na rua? Não. Ele vai te levar para tomar um sorvete na esquina contigo e vai falar: essa aqui é minha namorada? Não. Primeiro que padre é uma figura pública. A moça já falou isso várias vezes lá no blog dela. Padre é uma figura pública. Todo mundo na paróquia conhece. Todo mundo na igreja conhece. E tem padre que está fazendo carreira de cantor, carreira de. Vários padres, né? Faz carreira de cantor, carreira de pregador, carreira disso, daquilo. Tem padre até que é youtuber hoje em dia. Mega conhecido. Então não dá pra você chegar lá e falar: ó, nós vamos pegar, por exemplo, um padre famoso. Vamos pegar um padre famoso. Não é que vai acontecer de verdade, é só um exemplo. Vamos supor. Padre. O padre Fábio de Mello, por exemplo, que é famosérrimo. E a mulherada adora, né? Os sermões dele, as coisas dele aí. É um cara famosérrimo, todo mundo conhece, até eu que não sou católica, que nunca fui católica, conheço o padre Fábio de Mello. Vamos supor que um padre que nem ele, da fama dele, arrumasse uma namorada e fosse para outra cidade para passear de mão dada para tomar sorvete no shopping. Você acha que a mídia inteira não ia cair em cima falando: olha lá, o padre Fábio de Mello? Ou um padre, um suposto padre tão famoso quanto ele, tá andando de mão dada com uma mulher na rua tomando sorvete ali. Ele pode falar que é só uma amiguinha, que é só uma paroquiana com quem ele tá conversando, é só uma fã, porque se ele é famoso ele tem fãs. Você tá entendendo? Mas não dá. Não dá nem pra ir pra outra cidade fazer isso. Como o padre desse relato aqui não era famoso desse jeito, acredito eu que não fosse, então ele podia, por exemplo, ir pra cidade dela. Eles moravam em cidades diferentes. Ele ia pra cidade dela, ficava com ela. Pelo que eu reparei, a tônica da relação deles era o que? Era sexo. Sexo e promessas falsas. Ponto. Vai sair junto? Não vai. Vai. Você ficar doente? Não vai, porque tá em outra cidade até. Vai sair dessa vida? Não vai. Perguntei pra ela no e-mail se ela um dia já tinha exigido ele largar a batina. Ela disse que não. Ou seja, ela foi totalmente codependente. Quando a pessoa não é codependente, ela começa a exigir algumas coisas. Não, olha, precisa largar a batina. Se não for padre, se for homem casado, precisa largar a tua esposa. Precisa me assumir. Assumir na rede social é o básico. Clicar ali no negocinho, colocar em um relacionamento sério com a fulana de tal. Porra, isso qualquer um faz. Não é nenhum tesouro isso aí. O básico. E não significa que você vai ser feliz porque ele colocou ali em um relacionamento sério. Não significa que vai ser feliz. É o básico. Codependente não exige nem o básico. Codependente se molda. Essa história aqui que eu contei pra vocês foi uma história de uma moça que se moldou completamente à história de um sujeito. E como ele era padre, ele já tinha uma desculpa pronta para: um, não assumi-la. Dois, não fazer nada, não botar uma agulha daqui até ali. Três, continuar do jeito que tá. Quatro, chegar lá e falar: ó, eu sou padre, é assim, e acabou. Eu não posso te assumir em público, eu não posso andar de mãos dadas com você em público, eu não posso te levar a passear, porque vão me reconhecer. A não ser que fosse na cidade dela, ou a não ser que fosse em outro país. Você tá entendendo? Mas você tá vendo a quantidade de trabalho que gera isso daqui? Você tá entendendo a quantidade de trabalho e de estresse e de desgaste
e de expectativas não cumpridas que gera isso daqui. Vocês estão percebendo, gente? E tudo isso porque ele é padre. Aí você para e pensa assim, não, peraí. Ele não vai largar a batina. Então eu vou ficar nisso aqui por anos a fio. Ou a gente termina, ou a gente fica nisso por anos a fio. Ela era tão codependente que ela estava disposta a ficar. Tanto que ela falou num trecho ali, eu estava disposta a ser a mulher do padre. Gente, isso não pode acontecer. Lembra do Eu Odeio Amor? Eu vivo citando o cara aqui. Para não citar o nome deles, eu dou esses apelidinhos meio bizarros, né? Por que eu odeio amor? Porque ele colocava isso no Facebook. Olha que doente. Mas enfim. O Eu Odeio Amor chegou para livre e desimpedido. Quer dizer, não era tão livre, tão desimpedido assim. Mas fazia-se de livre e desimpedido para mim. Não tinha um compromisso como sacerdócio para chegar a dizer que não dá. E chegou e falou assim: Sara, se até tal data eu não tiver dinheiro pra gente casar, pra gente isso e aquilo, por que a gente não casa no papel e continua morando em cidades separadas? Eu falei: não, casar é pra morar junto. Tem gente que gosta de morar em casas separadas, mas, gente, você vai morar em cidades separadas. Você nunca vai ter a pessoa como tua companheira de verdade. Vocês vão se encontrar pra quê? Desculpa o que eu vou falar aqui, gente. Vocês vão se encontrar pra trepar. E trepar, você trepa com qualquer outro homem. Porra. Foi isso também que eu comecei a perceber. Passivo-agressivo. Eu odeio amor. Eu comecei a olhar esses caras e falei, não, peraí. Ainda vou me deslocar daqui até a puta que eu pariu. Eles moravam em outras cidades. Pra quê? Pra trepar? Trepar, eu trepo aqui, gente. E olha que eu nem sou tão fã. Assim. Fala que nem a Dercy Gonçalves, né? Nunca fui mulher. A Dercy falava assim mesmo: nunca fui mulher de trepar. Pra mim, como eu sou demissexual, tem que ter uma razão maior pra gente. Por isso que eles dão as promessinhas, né? Que a promessinha é como se fosse a razão maior. Mas não é, você tá sendo uma trepa do cara. Desculpa o termo chulo, gente, mas eu sou um pouquinho de bater de frente. Você é uma trepa do cara. Desculpa o termo chulo que eu vou falar de não, mas você é uma puta do cara. E é uma puta mal valorizada. Não tô falando, pelo amor de Deus, eu não tô falando que você é puta, você é do relato. Não. Eu tô falando que esses caras nos tratam que nem puta. Pior do que uma puta. Porque a puta ainda recebe pra aturar esses caras. Vocês estão entendendo, gente? Então o que acontece? Pra que eu vou me deslocar até outra cidade pra trepar? Gente, trepada tem aqui. E mesmo assim eu não gosto de trepar por trepar. E daí o que acontece? Mano, que vantagem que a gente leva nessa porra? Nenhuma! Então vamos parar pra pensar. Mas novamente eu não posso julgar a moça porque era jovem demais. Tava iludida. Tava, mas eu amo ele. Ah, mas eu gosto dele. Até aí tudo bem. Mas assim, você tem que entender uma coisa na tua vida. E eu também tenho que entender. Quando o cara não nos considera, quando o cara nos trata como uma trepa, ele pode ficar 10, 20, 30 anos. Ele não é nosso namorado. Ele é um calhorda que está nos usando. Mas Sara, outras mulheres vão falar, não ela, talvez outras. Ah, Sara, eu não quero, eu só quero ficar mesmo. Ok. Mas aí os dois têm que esclarecer tudo bonitinho, os dois têm que só ficar tudo bonitinho e os dois não têm que fazer juras de amor, porque ela disse que ele fez juras de fidelidade para ela. Eu duvido que ele tenha sido fiel. Para mim, ele sempre teve outras. Assim como um monte de cara sempre teve outras. Por que eu tenho esse palpite de que ele sempre teve outras? Morando em outra cidade. 2, nunca se esforçou para a relação ser mais do que esses encontros onde tinha sexo. 3, você vai. O resto da relação você vai ter andar de mão dada, sair, contar com ele se você ficar doente para te levar para um hospital. Você não vai.
Você só vai ter uma relação de sexo e de promessas vazias que nunca vão se relacionar. Pergunta que não quer calar. Quem que fica feliz numa situação dessa? Ah, mas Sara, eu só quero ficar. Reiterando, na própria cidade da pessoa tem ficos. Mulher tem a maior facilidade para arrumar homem para ficar. Na cidade dela, na quadra dela, no bairro dela, sem toda essa encrencaiada aqui. Com quase toda certeza ele ficou por um longo período de tempo com várias mulheres. Ele deve fazer esse joguinho. Como ele já tem a desculpa pronta de ser padre, ele não precisa, ele não precisa se comprometer com. Ó, não te prometi nada, não falei que ia largar a batina, não falei que ia te assumir. Gente, vocês reparam que essa história ela é muito semelhante. Inclusive com mulheres que se relacionam com homem casado, mulher que se relaciona com preso, que eu já falei que é igualzinho. Você se encontra quando dá para encontrar com ele, a relação gira toda em torno dele. Começou a ser assim, gente, corta, termina, acabou. Acabou. Se for só para transar, tem outras formas mais fáceis de transar do que com esse tipo de cara, gente. Mas vocês ficam porque vocês estão apaixonadas. Não pode, gente, não pode. Gostar de cara assim é suicídio moral. Novamente reiterando, não estou julgando a moça e eu também não tô, mas ela já melhorou bastante. Eu vi a post dela de 2012, era uma coisa, a post dela de hoje é outra cabeça que ela tem. E ela faz lá tantos dias de contato zero, um ano de contato zero, tanto tempo de contato zero. Então, isso é uma coisa que a bateria está muito baixa, não sei se vai dar para falar, mas eu vou tentar falar aí. Você fala assim, ah, minha juventude está acabando. Você deve ter por volta de 30 anos de idade. Minha amiga, dos 30 até os 45, a ladeira acima. Por que a ladeira acima? 45 vem menopausa, vem umas coisinhas lá que não é muito legal. Não que a mulher não possa viver depois dos 45. Ela pode, mas o vigor físico não é mais o mesmo. 30 anos, ainda tá inteira, ainda pode ter filhos. Se você quer ter filhos, você falou no outro e-mail lá que você queria ter filhos. Pode ter filho, pode se relacionar com outro cara. Você tá ferida pelo que te aconteceu. Trabalhe em você. Você ainda não confia nos homens, eu também não confio. Mas trabalhe em você. Dos 30 aos 45, ladeira acima, minha filha. Ladeira acima. A gente ser muito jovem também tem desvantagem, porque apesar do corpinho estar tudo em cima, a cabeça não tá tudo em cima. Para mim, o auge da mulher é dos 28 aos 45. Tem gente que fala, não, o auge da mulher é dos 21 aos 30. Aí depois dos 30 começa a ter pé de galinha. Não importa. Um pé de galinha é mais fácil de resolver do que cabeça de codependente. E a jovem, ela tende a ser muito codependente. Então, dos 30 aos 45 a ladeira acima. Trabalhe em você. Você pode ter outras relações, você pode ser feliz, mas você tem que trabalhar essa raiz da tua codependência. Eu também tenho, eu estou trabalhando até hoje. Não está sendo fácil, mas estamos aí. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.